pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os fundamentos básicos de eletroquímica para supercapacitores. A intenção desse workshop é falar um pouquinho sobre como é feito uma voltametria cíclica, para que a gente faz, como é feito um GCD, que é a carga e descarga galvanostática, por que a gente faz ela, e também um pouquinho de impedância eletroquímica. Bom, como eu falei para vocês, então a ideia é falar sobre os fundamentos de eletroquímica para supercapacitores. Bom, antes de qualquer coisa, como que a gente faz essas análises? Então a gente tem um negócio que a gente chama de estação de trabalho eletroquímico, que ela é composta pelo quê? A gente tem um computador, né, que serve para receber os dados, analisar esses dados, né, e se comunicar com uma outra peça importantíssima dessa estação de trabalho, que é um gerador de sinal. Ele consegue controlar tensão, corrente e fazer variações de frequência. E ele se comunica com uma célula eletroquímica, que a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela, como ela é composta. Então a gente tem esses três pilares. A parte computacional, um computador que recebe informações e envia informações. Um gerador de sinal que gera corrente, tensão e variações de frequência. E também uma célula eletroquímica que a gente vai aplicar essa tensão e essa corrente. Essa célula eletroquímica ela tem duas configurações. A primeira delas, que a gente consegue ver nessa figura A, a gente consegue ver aqui, é a configuração de dois eletrodos. Ela é mais utilizada industrialmente, comercialmente ela é mais conhecida e mais utilizada porque ela representa um capacitor prático. Na prática, quando a gente vai energizar um dispositivo desse, a gente faz esse tipo de ligação, que vocês podem ver, a gente tem um eletrodo que a gente chama eletrodo de trabalho, que a gente conecta esse eletrodo na parte inferior da nossa célula eletroquímica, e na parte superior a gente tem os dois outros eletrodos, que é o contra-eletrodo e o eletrodo de referência. Nesse caso, é chamado de dois eletrodos, essa configuração, que a gente curto-circuita o eletrodo de referência e o contra-eletrodo. E aí a gente conecta na parte superior dessa célula eletroquímica. Já na configuração de três eletrodos, como o próprio nome diz, a gente faz a conexão desses eletrodos separadamente. O eletrodo de trabalho na parte inferior da célula, o eletrodo de referência próximo ao eletrodo de trabalho, mas nesse caso ele não está curto-circuitado no contra-eletrodo, e o contra-eletrodo na parte superior. Assim a gente tem essas duas configurações. Uma mais utilizada comercialmente, que é dois eletrodos, por motivos óbvios, como eu falei, quando a gente vai energizar na prática um supercapacitor, um capacitor, a gente faz esse tipo de ligação, e esse, para técnicas mais analíticas, ele consegue passar mais informações. Quando você faz um estudo como esse, você consegue olhar simplesmente para o seu eletrodo de trabalho, então você consegue fazer uma análise mais apurada. O foco dessa apresentação é dois eletrodos, porque a gente está falando sobre supercapacitores, então a gente vai focar nesse setup. De um ponto de vista de engenharia, a gente pode ver esse potenciostato como um amplificador operacional, seria esse pop. Como todos sabem, a gente consegue fazer variações de tensão, né, do V+, V-, a gente controla a tensão aplicada na nossa célula eletroquímica. Essa célula, a gente consegue ainda representá-la como um sistema desse, de impedâncias. A gente tem uma resistência em série, um paralelo de um capacitor e um resistor. Aqui a gente vai ver um pouquinho mais à frente o quão isso é importante para a nossa discussão. Como eu falei para vocês, eu vou falar hoje sobre as técnicas mais utilizadas, que são voltametria cíclica, carga e descarga galvanostática e espectroscopia de impedância eletroquímica. Bom, nesse slide, como vocês podem ver, a gente tem uma típica voltametria cíclica de um supercapacitor. Aqui é um supercapacitor feito com carvão ativado e diferentes eletrólitos, ácido, orgânico. A gente não vai entrar nesse mérito. Mas, por que eu mostrei essa figura
E agora a gente entra num ponto muito interessante dessa apresentação. Por que a gente espera ver um voltammograma como esse no caso de um supercapacitor? Então, para a gente entender um pouquinho melhor isso, é importante que a gente entenda o que é um supercapacitor, né? Por que um supercapacitor? Então, lembrando da definição clássica de um capacitor, a gente tem aqui capacitor de placas planas e paralelas. Todo mundo sabe que a capacitância desse dispositivo ela é diretamente proporcional à área dessas placas e inversamente proporcional à distância entre elas. No caso de um capacitor convencional, essa distância, a distância entre as placas, que são alguns milímetros, e a área dessa capacitância é a área geométrica dessas placas. No caso de um supercapacitor, o que acontece? A gente consegue aumentar a área dessas placas introduzindo ou alterando a síntese dessas placas e a gente começa a trabalhar com nanoestruturas. Então, dessa forma, a gente aumenta consideravelmente a área superficial dessas placas. Assim, a gente tem um ganho considerável na área, consequentemente, a gente aumenta a capacitância. Outro ponto importantíssimo do porquê ser um supercapacitor, entre essas placas, a gente utiliza uma solução iônica. Essa solução iônica tem os seus íons dissolvidos nessa solução, e quando você polariza essas placas, nessa placa você vai atrair ânions e nessa placa cátions. E o que é mais importante aqui, a distância que antes era a distância entre as placas, agora nada mais é a distância entre o seu material ativo e o centro do íon que foi adsorvido. Então antes a gente tinha essa distância e agora se a gente der um zoom aqui, essa distância nada mais é do que o raio desse meu íon. Ou seja, em outras palavras, o que era da ordem de alguns milímetros agora é da ordem de angstroms. Então, como todo mundo sabe, se a gente está dividindo por 10 a menos 10, que seriam angstroms, a mesma coisa que multiplicar por 10 a 10. Então a gente diminui o valor de D consideravelmente, mas consequentemente a gente aumenta muito o valor da capacidade. Pois bem, se a gente fosse olhar para esse sistema, eletricamente falando, um circuito que representa muito bem, com uma excelente representação, é um resistor que se insere com um capacitor. Isso é conhecido como circuito canônico para supercapacitores. Por que a gente tem um resistor? Esse resistor representa a resistência dos contatos elétricos mesmo na sua célula e também a resistência da solução e o seu eletrodo. E o capacitor, ele representa a capacitância da dupla camada elétrica que é formada pela absorção dos seus íons no seu eletrodo. Por que é importante saber disso? A gente vai ver agora. Pois bem, a gente sabe que um excelente representativo elétrico do supercapacitor seria um resistor que insere com um capacitor, ou como é conhecido como circuito de Reynolds. Matematizando esse circuito, a gente sabe que a corrente que flui por esse resistor e esse capacitor, ela é aproximadamente de 0 mais exponencial de menos T sobre RC. Vejam então que a corrente que passa por esse sistema depende de uma exponencial. Então, quando eu estou falando de uma voltametria cíclica, que eu aplico uma tensão conhecida e varia linearmente com o tempo, e eu quero verificar a resposta de corrente, que é isso que uma voltametria faz. A gente aplica uma tensão conhecida e verifica a resposta de corrente. Essa resposta de corrente pode ser qualquer, dependendo do dispositivo que a gente está analisando. No caso de um supercapacitor, qual é a corrente que a gente espera ver? Qual é a resposta de corrente que a gente espera? Então, se a gente imaginar um gráfico de corrente por tempo,
um gráfico representando esta equação. Se a gente aplica uma tensão que varia linearmente com o tempo para verificar a resposta de corrente, aqui a gente aplica uma tensão no sentido, inverte o sentido dessa tensão no voltammograma, a gente espera ver o quê? Olhando para tensão com o tempo e corrente variando com o tempo. A gente aplica uma tensão que vai variar linearmente até um determinado potencial e a gente inverte o sentido dessa leitura de tensão até ela chegar em zero. Qual seria uma resposta de corrente considerando esta equação? No primeiro momento, a gente vai ter uma corrente variando exponencialmente, que representa esse transitório. Quando esse tempo for muito grande, todo esse termo desaparece. Imaginem, se t tende ao infinito um t muito grande, exponencial do número negativo muito grande é a mesma coisa que zero. Então a gente fica só com esse valor quando a gente atinge um platô. Quando eu inverto o sentido dessa tensão, o que acontece? Eu vou ter novamente uma exponencial seguida de um platô. E o voltammograma que a gente vê é justamente a junção desses dois gráficos. Se a gente colocar aqui, que é o que a gente viu naquela figura no voltammograma, que é corrente por tensão, quando eu faço, analisando um supercapacitor, eu espero ver a mistura desses dois gráficos. Quando a tensão vai aumentando, a gente consegue ver inicialmente uma exponencial até chegar na tensão máxima. Quando eu inverto o sentido de leitura, a gente novamente vai ver uma exponencial até atingir um platô e a gente volta para o ponto inicial. Por isso, a importância da gente entender qual seria um circuito elétrico, o equivalente elétrico que representa o nosso supercapacitor. A gente sabendo que ele é representado por um circuito RC e a gente sabe qual é a corrente que passa por esse circuito, a gente sabe qual é a resposta de corrente esperada quando a gente faz um voltammograma. Então, portanto, se eu faço um voltammograma e vejo esse comportamento quase retangular, sei que eu estou avaliando um supercapacitor. Então, a resposta que a gente espera ver no voltammograma de corrente por tensão é esse comportamento semi-retangular. A voltametria cíclica é conhecida por ser uma técnica transiente e semi-quantitativa. Ela pode dizer para a gente, qualitativamente, olha, é um supercapacitor, é um indutor, é uma bateria, e cada dispositivo vai ter uma resposta de corrente diferente. Mas, além disso, a gente consegue determinar outras variáveis, como, por exemplo, qual é a tensão de trabalho do dispositivo. Imagine, por exemplo, que eu estou fazendo uma leitura de tensão de 0 a V. Eu poderia falar para o potenciostato, olha, continue fazendo essa varredura até, sei lá, V mais 1. E posso ir aumentando isso indeterminadamente até que eu tenha uma resposta diferente de corrente. Como, por exemplo, imagine essa situação. A gente teve um aumento abrupto da corrente em uma curta janela de potencial. E o que isso quer dizer? Lembrando que o supercapacitor, como eu mostrei para você, é um processo de absorção de íons, um processo puramente eletrostático. A gente tem só cargas sendo absorvidas e dessorvidas. Nesse caso, o que poderia estar causando esse aumento rápido dessa corrente? Que além da gente ter esse processo eletrostático acontecendo, a gente também tem processo químico, processo faradaico ocorrendo. E provavelmente o seu eletrônico está tendo uma oxidação e está liberando elétrons no seu eletrodo. Dessa forma, enquanto aqui você tinha um processo controlado por cargas, aqui provavelmente você tem os elétrons envolvidos e por isso você tem esse aumento de corrente muito rápido. E isso daqui, na verdade, pode representar uma oxidação do seu material, do seu eletrólito, uma degradação interna do seu capacitor, isso não é desejado. Em outras palavras, a gente pode utilizar um voltammograma cíclico para determinar a janela de potencial de trabalho do seu capacitor. Você pode, por exemplo, vou trabalhar de 0 a 1. Ficou legal. De 0 a 1.2. De 0 a 1.4.
de 0,6, a gente teve essa variação de corrente indesejada, a gente sabe que a gente pode trabalhar de 0,4 com o nosso dispositivo. Pois bem, então a gente viu voltametria cíclica, a gente aplica uma tensão conhecida, verifica a resposta de corrente, e a gente sabe que a resposta de corrente esperada depende de uma exponencial, e quando a gente analisa um supercapacitor, a gente espera ver algo semelhante a isso aqui. Agora a gente sabe o porquê a gente espera essa resposta semi-retangular. Então, como eu falei, é uma análise qualitativa e pseudo-quantitativa. A gente consegue analisar a cinética das espécies eletroquímicas e também determinar a janela de potencial do nosso dispositivo. No caso da carga e descarga galvanostática, a gente faz o inverso. Aqui também é uma técnica transiente, mas nesse caso a gente aplica uma corrente conhecida e verifica a resposta de tensão. Aqui nesse gráfico vocês podem ver típico GCD de um supercapacitor. A gente espera essa resposta triangular. E aqui, só para comparar, um GCD típico de uma bateria. Por que a gente espera ver essa resposta? Então, ao contrário do que eu falei para vocês sobre a voltametria cíclica, nesse caso, a gente aplica uma corrente conhecida, que eu vou chamar de mais I, aplica uma corrente constante e inverte o sentido dessa corrente após um determinado tempo. Em outras palavras, o que a gente faz? A gente aplica mais I até o nosso dispositivo carregar, inverte o sentido da corrente, aplica a corrente invertida que a gente aplicou inicialmente até o nosso dispositivo descarregar completamente. Então, lembrando que o nosso capacitor é representado como um resistor infere com capacitor, imediatamente quando a gente aplica essa corrente, o esperado é que a gente veja a tensão variando linearmente com o tempo e o nosso capacitor descarregando ela também variando linearmente. Dessa forma, a gente espera ver um triângulo. Pois bem, então nessa técnica a gente aplica uma corrente conhecida até o capacitor carregar e inverte o sentido dessa corrente até o nosso capacitor descarregar. Então a gente espera ver algo semelhante a isso, um triângulo, quando a gente faz a técnica GCD para um supercapacitor. Dessa técnica a gente consegue extrair várias informações. Por isso essa técnica é muito utilizada comercialmente na indústria, porque ela é uma técnica simples de se fazer e a gente consegue tirar informações muito importantes como a capacitância do dispositivo. Por exemplo, aqui a gente sabe que a capacitância ela é igual corrente dividido por dV/dt. Lembrando aqui, de onde vem isso? Como eu falei para vocês, o nosso capacitor pode ser representado como um resistor insere com um capacitor. A gente sabe que a corrente desse capacitor ela é igual dV/dt. A corrente desse dispositivo. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que a capacitância ela é igual a I de C sobre dV/dt. Lembrando que essa equação, na verdade, que a equação que descreve completamente aquele circuito, ela é I de 0 mais I exponencial de menos T sobre RC. Certo? Como eu falei, quando a gente atinge um platô, quando o capacitor está totalmente carregado, ou seja, vamos imaginar um limite onde T é muito grande, ele tende a infinito. Esse termo todo será zero. E a gente vai ficar só com esse termo aqui. E esse termo aqui, na verdade, é essa corrente. Então, quando a gente
nessa situação, que a gente está aplicando uma corrente constante, a gente pode utilizar simplesmente esse valor aqui, que na verdade seria C ΔV sobre ΔT. Tá, mas de onde a gente tira essas variáveis, essas grandezas aqui? A primeira delas, a gente consegue tirar aqui, ó, V1 menos V2, onde esse ΔV, na verdade, é essa tensão menos a tensão inicial, ou seja, a tensão até onde a gente carregou o nosso dispositivo menos a tensão inicial. Lembrando de desconsiderar sempre esse SR aqui, que é essa perda ômica quando a gente faz a inversão de corrente. O ΔT, T2 menos T1, na verdade é o tempo final da descarga, e aqui é muito importante, sempre olhando para a descarga. Sempre quando a gente vai utilizar essas equações, sempre quando a gente vai calcular valores como a capacitância, a gente deve sempre olhar para a curva de descarga. Tanto para essas análises quantitativas do GCD, quanto, mesmo quando a gente vai utilizar um voltammograma, a gente também precisa olhar sempre para a curva do processo inverso, quando a gente está descarregando o dispositivo. Então, aqui na curva de descarga, a gente faz aqui T2 menos T1. Sabendo a capacitância do dispositivo, a gente consegue calcular várias outras grandezas. Aqui, como eu já falei, né, a capacitância a gente calcula corrente sobre dV/dt, e nesse caso, a capacitância específica, a gente divide pela massa ainda. Por que dividir pela massa? Na verdade, talvez seja algo até intuitivo, mas se a gente está comparando, sei lá, um supercapacitor com 1 kg com um capacitor que tem 1 mg, é lógico que o capacitor de 1 kg ele vai ter maior capacitância. Tem muito mais material ativo, então provavelmente a capacitância vai ser maior. Então, para a gente fazer uma comparação justa, a gente sempre normaliza pela massa. E essa massa a gente carrega também nas outras grandezas que a gente encontra sabendo a capacitância. Como a gente já sabe, a energia, na verdade, é 1 meio de CV². Na literatura, esse valor ele é sempre representado em watts-hora por quilo. Então, o que a gente faz ainda? Sabendo essa energia 1 meio de CV², a gente ainda multiplica por 10⁻³ para trazer essa massa para quilos e divide por 3.600. A gente está falando de watts para cada hora. Então, watts-hora por quilo, então a gente multiplica por 10⁻³ e divide por 3.600. Potência, definição clássica. Quanto de energia eu consigo entregar por unidade de tempo? Energia sobre tempo. E ainda, aqui eu coloquei, porque na verdade é uma curiosidade, muitos podem se perguntar de onde sai esse P máximo, essa outra maneira de encontrar essa potência, que é V de C² sobre 4RS. E lembrando que esse RS seria a resistência interna do nosso dispositivo e esse C, a tensão da nossa célula. Para a engenharia, é muito interessante, às vezes, você saber momentos de máximos e mínimos de um determinado fenômeno. Então, imagine, por exemplo, esse circuito elétrico. Isso daqui, na verdade, a gente tem aqui uma fonte de tensão conectada a uma carga, certo? Essa fonte de tensão, na verdade, pode ser o nosso supercapacitor. A gente pode carregar ele e utilizar ele para entregar energia para qualquer carga. Então, a gente pode ainda chamar essa fonte de tensão como um resistor em série com um capacitor, que é a nossa definição clássica do nosso dispositivo. Quando a gente faz isso, e se eu quero saber potência máxima, qual que é a potência entregue a esse cara? Bom, primeiro, já que a gente sabe que essa potência aqui depende da resistência dessa carga vezes a corrente que passa por esse circuito ao quadrado. Então, se a gente quer saber a corrente, a gente sabe que a gente tem a queda de tensão nesse cara aqui, ela é igual a essa queda de tensão e essa queda de tensão. Se eu jogo esses caras para lá, faço uma álgebra básica aqui, a gente consegue substituindo aqui, né? Eu vou chegar aqui, a minha corrente, na verdade, ela é igual a U de C sobre RS mais RL. Então, se a gente substituir essa corrente na fórmula de tensão, que na verdade é a resistência na carga vezes I², a gente chega
encontra a potência na carga como função de RL. E aí, lembrando de novo, quando a gente quer saber máximos e mínimos de uma função, a gente pega essa função, deriva ela, iguala a zero, e a gente vai encontrar um ponto de máximo ou de mínimo. Por fim, se a gente quer saber se é máximo ou mínimo, a gente pega o resultado dessa derivada, deriva pela segunda vez, e aí, se for negativo, a gente sabe que a gente tem uma concavidade virada para baixo, portanto, é um ponto de máximo. Se for positivo, a gente tem um ponto de mínimo. E é daqui que surge aquela equação. Se a gente derivar aquela equação que eu mostrei para vocês, a gente vai chegar nesse ponto. Então, eu derivei a equação de cima, igualei ela a zero, eu vou chegar aqui em um momento de máxima ou mínima transferência de potência para carga, é quando a resistência interna da minha carga é igual à resistência da carga que eu estou entregando essa energia, que eu estou descarregando meu supercapacitor. Então, se eu levar esse termo lá para cima, então, derivando a função acima, a gente vai chegar nesse termo aqui. Derivando ela, igualando o resultado a zero, a gente vai chegar que o momento de máxima ou mínima transferência de potência para carga é quando RS é igual a RL. Derivando o resultado pela segunda vez, a gente vai encontrar um número negativo. Portanto, quando RS é igual a RL, a gente tem um momento de máxima transferência de potência para a nossa carga. Então, substituindo lá em cima, na nossa equação inicial, se RS é igual a RL, aqui embaixo a gente vai ter um 2RS, aqui um RS, 2RS ao quadrado, na verdade é 4RS ao quadrado, a gente corta esse RS com esse RS de baixo, então aqui embaixo a gente vai ficar com 4RS e em cima o de C ao quadrado. Portanto, eu acabei de mostrar para vocês que essa forma de calcular a potência que vocês vão encontrar na literatura nada mais é uma maneira de calcular o máximo de transferência de potência para a sua carga.